Olá, pessoal, tudo bem? Estamos aqui para a nossa terceira aula do curso de Mecânica e Estatística da pós do IFSC USP São Carlos, tá? Pessoal, hoje a gente vai discutir aqui, rapidamente, alguns elementos, alguns conceitos básicos de probabilidade. Muito rapidamente, mas com ênfase em alguns aspectos que talvez alguns não conheçam. Vamos lá. Estou denominando essa sessão aqui de probabilidade formal, tá bom? E aqui eu comento, pessoal, claro que eu não vou ler aqui por extenso com vocês, eu vou passar por esse trecho, e eu vou só comentar o que está escrito ali. Tá? O que está escrito ali é o seguinte: de que adiantou a parte de análise combinatória que nós vimos até agora? Aquilo vale, pessoal, quando a gente estiver considerando uma diversidade finita de eventos. Quando nós temos, o que quer que a gente chame aí de eventos, aparecendo numa quantidade finita, nós temos uma forma intuitiva de trabalhar ali em probabilidade, que é conte a quantidade possível, né, total desses eventos, considere-os, cada um deles, tão, digamos assim, provável quanto o outro, no sentido que você quer construir uma distribuição de probabilidade. Então, esse é o seu conjunto total. Defina uma proposição, que é uma propriedade que você gostaria de avaliar. Conte quantos daqueles casos são compatíveis com a sua proposição, com a sua pergunta, e faça um quociente. Número de casos favoráveis a uma certa pergunta, dividido pelo número total de possibilidades. Então, notem, isso só vale para casos finitos e quando todas as suas possibilidades são iguais entre si. Porque a gente simplesmente faz uma contagem de quanto que é favorável pelo todo. Tá bom? Pessoal, isso é muito pobre para a gente pensar em distribuições de probabilidade mais gerais. Nós precisamos considerar, num sentido mais geral, uma gama de eventos totais, né, todos os possíveis, mas que não necessariamente esses eventos tenham o mesmo peso. Eu não quero que todos se tornem equiprováveis. E, além disso, há dificuldades técnicas que ocuparam pesquisadores em matemática, em probabilidade, por muito tempo. Que é o seguinte: além da gente querer mudar os pesos relativos dos eventos entre si, muitas vezes nós temos uma quantidade de possíveis eventos infinita e não finita. O infinito sempre traz problemas, tá certo? A gente vai ver um pouco disso na nossa construção axiomática de probabilidade daqui a pouco, tá? De qualquer forma, não custa, né? Então a gente está percebendo que a gente tem que estender aquilo que a gente viu lá na análise combinatória simples, porque agora nós temos situações mais complicadas. Mas não deixa de ser curioso, acho que todo mundo que já estudou física e estatística de equilíbrio, deve se lembrar que a gente fala no postulado das probabilidades iguais a priori. Isso é algo importante na física e estatística de equilíbrio, né? Quando a gente enumera configurações. A gente diz: entre todas as configurações possíveis, na falta de maior informação sobre o nosso sistema físico, nós consideramos todas iguais a priori. Então, isso não deixa de ser um resquício da nossa análise combinatória. Tá? Certo. Só que o estudo de termodinâmica e física e estatística consiste exatamente em a gente ter ideias mais gerais do que pura e simplesmente dizer que todo e qualquer microestado, toda e qualquer configuração do nosso sistema tem a mesma probabilidade. Então, é nessa generalização, no sentido dessa generalização, que nós vamos caminhar agora. Bom? Pessoal, principalmente quando a gente considera conjuntos não enumeráveis de eventos, como, por exemplo, valores assumidos num contínuo, a combinatória é extremamente ineficiente. Primeiro que é infinito, não tem como contar. E a gente tem sutilezas terríveis aí, tá? Vou falar aqui de alguns formalismos associados a isso. O que vai estar escrito vai ser um pouco mais formal. Vamos ver se a minha explicação aqui clarifica um pouco as coisas, tá bom? Formalmente, os probabilistas dizem que para qualquer modelo probabilístico estar bem definido, você precisa ter 3 objetos abstratos, tá certo? Essa tripla que eu menciono aqui, que eu vou representar por uma letra ômega maiúscula, grega, um F caligráfico e um P diferentão aqui, tá bom? Qual que é a ideia? Eu vou discutir em detalhe cada um deles. Esse camarada aqui vai ser o nosso espaço amostral. Esse camarada aqui vai ser o que a gente chama de espaço de eventos, ou sigma álgebra, um nome técnico matemático. E
isso aqui vai ser a medida de probabilidade. Pessoal, esses aqui são os nossos tijolinhos básicos. Esses aqui são os tijolinhos compostos que a gente pode formar com nossos tijolinhos básicos. E só que não basta definir isso, a gente também precisa definir qual é o peso que a gente dá para cada um dos nossos tijolos. Os pesos relativos vêm de uma função que atribui uma medida de tamanho probabilístico para cada um dos nossos possíveis eventos. Esse cara é um conjunto. Os elementos dele a gente vai chamar de eventos elementares. Esse cara é um conjunto também. Só que os elementos dele, em geral, a gente vai chamar de eventos compostos. Tá certo? E esse camarada é o cara que atribui pesos a cada um dos nossos eventos compostos ou eventos. A gente não vai ficar adjetivando como compostos. Quando a gente quiser distinguir entre os eventos elementares e os caras aqui, a gente vai falar eventos elementares e eventos. Tá bom? Tá bom, vamos lá. Rapidão. Espaço amostral, conceito familiar para todo mundo. É o conjunto de todos os possíveis resultados do que quer que seja um experimento aleatório que a gente queira realizar. Tá bom? Note que a gente não vai definir, e nem os matemáticos definem o que é um experimento aleatório. Simplesmente eles estão olhando lá para um conjunto. Tá? O experimento aleatório vem da nossa interpretação. E os seus elementos a gente chama de eventos elementares. Sempre que possível eu vou chamar de ômegazinho pertencente a um ômegazão. Ok. Se eu tivesse um dado simples, pessoal, se eu tivesse um dado simples, o meu espaço amostral seria um conjunto de cardinalidade 6, constituído pelos números 1, 2, 3, 4, 5, 6. Só que essas não são as únicas perguntas possíveis que eu posso fazer quando eu lanço um dado. Eu posso lançar um dado e perguntar, por exemplo, qual é a probabilidade do resultado ser par? Aí, notem que a gente está preocupado em caracterizar o conjunto dos números 2, 4 e 6, que é um subconjunto do seu espaço amostral. Então, esse próximo cara aqui, aquele meu F caligráfico, certo? Ele é um cara que vai ter todos os subconjuntos possíveis que sejam razoáveis e possam ser tratados. Toda pergunta que faz sentido. No caso de um dado, vocês vão dizer, ué, professor, mas toda pergunta faz sentido. Eu posso perguntar qual é a chance de eu tirar um número menor ou igual a 5. Portanto, eu gostaria de ter lá, então, nesse meu espaço de eventos, o subconjunto 1, 2, 3, 4, 5. É verdade. No caso finito, tipicamente, você vai ter uma coleção ou conjunto de todos os subconjuntos possíveis do seu espaço amostral. Tudo que é possível perguntar. Porque eu posso perguntar sobre tudo que pode acontecer sobre um dado. Tá bom, então, para que falar disso? Por causa do contínuo. Se nós tivermos, como a gente vai ver daqui a pouco, uma variável aleatória que assume valores no intervalo de 0 a 1 da reta real, o seu espaço amostral seria o intervalo de 0 a 1. Pega extremidades fechadas. Podemos pensar em subconjuntos desse intervalo? Podemos. Será que a gente consegue trabalhar bem com todo e qualquer subconjunto imaginável do intervalo contínuo de 0 a 1? Não. Existem delicadezas matemáticas aqui, ligadas ao que a gente chama de teoria da medida. Teoria da medida é uma forma de você atribuir tamanhos para subconjuntos de um grande conjunto maior. E no contínuo, notem que a gente está contrastando todo o intervalo real de 0 a 1 com o caso do dado, que era finito de tamanho 6. No caso do contínuo, nós não podemos pensar numa coleção de todos os subconjuntos possíveis, porque a gente pode ter algumas bizarrices matemáticas, de modo que a gente poderia obter subconjuntos para os quais não há uma boa definição de tamanho. E, portanto, a gente não poderia definir uma probabilidade, um peso probabilístico. Isso é extremamente técnico, certo? Mas não é uma bobagem, por mais que nós sejamos físicos, tá certo? Então, esse espaço de eventos, eu vou dizer aqui que é uma coleção de subconjuntos de ômega do espaço amostral, correspondente a todas as perguntas razoáveis e analiticamente tratáveis.
Na verdade, a gente vai ter que formar ali, com os nossos possíveis subconjuntos, conjuntos mensuráveis, que admitem uma medida. A gente vai falar dessa medida daqui a pouco, tá? E aí vai ficar mais completo. Esse nosso espaço de eventos, ele é construído satisfazendo um conjunto de exigências, tá bom? Primeiro, nós vamos dizer que o próprio espaço amostral, ele é um subconjunto dele mesmo. Ele tem que estar nessa coleção de subconjuntos, certo? Porque pode acontecer qualquer coisa, e eu vou querer mensurar isso. Dado qualquer membro dessa minha coleção, por exemplo, no caso do dado, isso aqui podia ser 246, o subconjunto formado por 246, eu também vou exigir que o complemento também seja um evento possível. Se faz sentido perguntar que o resultado de um dado é par, faz sentido perguntar que é ímpar. Só que a gente vai fazer isso para conjuntos não finitos, mas infinitos e complicados. E, além disso, se eu tiver toda uma sequência de eventos possíveis, né, matematicamente, ao longo da história, viu-se que era muito conveniente exigir, certo? Para que você tivesse um bom espaço de eventos, que essas uniões enumeráveis de eventos, união de subconjuntos forma um novo subconjunto, isso também seja um evento, também pertence a essa coleção. Tá bom? Aí eu comento aqui, ó, nos casos de espaços amostrais finitos e infinitos enumeráveis, tipicamente, a gente vai pegar todos os subconjuntos possíveis do amostral. Porém, isso não é que não é comum, isso não pode ocorrer no caso do contínuo, por exemplo, de um infinito, né, de um infinito não enumerável, por exemplo, com valores assumidos na reta real. Quem quiser maiores detalhes vai ter que consultar um texto de matemática e ler uma introdução à teoria da medida, eu posso passar referências depois. Vamos ao terceiro elemento do nosso espaço de probabilidade. Tinha um espaço amostral, o espaço de eventos, que dizia quais eram os eventos possíveis, e agora eu tenho que dar pesos para esses caras. É o que a gente chama de atribuição de uma medida de probabilidade. Pessoal, teoria da medida ou medidas são construções específicas. Medidas probabilísticas são construções em que o tamanho do seu maior evento possível é 1. E você normaliza. Tá bom? Opa, desculpem-me. Vamos lá. Vamos aqui, então, falar o que a gente exige para uma medida de probabilidade. Aqui, pessoal, tem uma anotação que talvez vocês não conheçam. Certo? Ó. Isso aqui é só um pertence escrito virado para o outro lado, tá? Então, ao invés de eu ler isso aqui da direita para a esquerda, um A que pertence a F, um evento, tá bom? Mas vocês podem ver isso em alguns livros de física matemática, por isso que eu quis apresentar isso aqui alguma vez para vocês. Então, a cada evento, eu associo um número, uma medida desse evento. Esse número vai ser um número entre 0 e 1. Eu vou associar um número entre 0 e 1, uma probabilidade, a qualquer evento possível, não apenas aos eventos elementares. Tá bom? O que a gente exige para que esse mapa de um evento abstrato para um número seja digno de ser chamado uma medida de probabilidade? Primeiro, qualquer que seja o evento, eu tenho uma função medida não negativa. Qualquer evento vai ter probabilidade maior ou igual a 0. Nossa, é isso que a gente chama de probabilidade, né? Mas no sentido de medida de conjuntos abstratos, a gente já faria o mesmo. Aí, algo específico do mundo probabilístico é dizer que a medida do todo é 1. Em geral, na teoria de medida, para você calcular tamanhos de conjuntos fractais, por exemplo, você não pode divergir, não pode ir para o infinito, mas não precisaria estar limitado a 1. E aqui vem algo essencial. Essencial. Vai aparecer o tempo todo para a gente. O terceiro requisito é, se você tiver uma coleção inumerável de eventos disjuntos, por exemplo, par no dado e ímpar são disjuntos. Ou é par, ou você tem um resultado elementar que seja par ou ímpar. Mas, eu posso falar em outros dois eventos. Par e múltiplo de 3, lá no dado simples.
Esses dois eventos não são disjuntos, porque eu posso ter um evento elementar que seja simultaneamente par e múltiplo de 3, que é o número 6. Então, esses dois subconjuntos têm uma intersecção. Não é o que eu quero, tá? Para esse caso, não vai valer essa afirmação. Se eu tiver uma coleção de eventos disjuntos, que um não tem nada a ver com o outro, é natural, e ficou historicamente necessário, visto como necessário, que se você tiver uma união de eventos disjuntos, qualquer que seja a medida, e em particular uma medida probabilística dessa união, deve ser pura e simplesmente a soma das medidas das partes. Pessoal, isso aqui é um resquício do princípio aditivo da combinatória. Lá a gente dizia que qualquer que fosse a sua pergunta de combinatória, se você pudesse dividir o problema numa sequência de subcasos disjuntos, a quantidade total de soluções ou de configurações buscadas seria a soma das quantidades em todos esses subcasos, certo? Aqui, a gente tem algo muito parecido, tá? Aqui a gente tem algo parecido. Temos eventos mutuamente exclusivos e qualquer medida da união desses caras tem que ser a soma das medidas das partes. Tá bom? Esse conjunto de 3 axiomas parece muito simples, mas levou anos com o pessoal tentando pensar qual era a melhor forma de definir o que seria a probabilidade axiomaticamente. E Andrei Kolmogorov tornou-se famosíssimo, entre outros estudos, por formular, por definir esse conjunto de axiomas, os axiomas de Kolmogorov. Tá bom? Ufa! Professor, precisava disso tudo? Pessoal, essa aditividade de disjuntos, ela aparece o tempo todo. E ela já nasceu lá na combinatória, ela é muito importante. Então, eu queria falar disso para vocês. Isso é uma forma de atribuir tamanhos para a gente. E a gente pode ter algumas surpresas. Olha só. Eu vou ter aqui... Desculpem, eu estou oscilando um pouquinho aqui com essa tela. Deixa eu diminuir um pouquinho o tamanho. Perfeito. Eu acho que assim eu vou oscilar menos. Olhem a pergunta que eu vou fazer e eu quero que vocês pensem em um espaço amostral, embora eu já vá dar a resposta aí, tá? Olha só. Vamos considerar um experimento aleatório que é lançar uma moeda justa até que apareça a primeira coroa. Tá bom? Muitas pessoas, de forma ingênua e incorreta, pensam, espaço amostral, estou lançando uma moeda, é binário, né? Ou da cara ou da coroa. Não, pessoal, porque os nossos eventos básicos aqui é lançar a moeda até que apareça a primeira coroa. Então, de uma forma surpreendente para muita gente, não é o espaço de eventos, aquele mais complicado, não. É o primeirão, é o espaço amostral. O espaço amostral correspondente a esse modelo probabilístico que a gente quer construir é um conjunto não enumerável. É o conjunto de todas as sequências de Bernoulli. A gente sempre vai falar Bernoulli quando a gente tiver etapas binárias, tá bom? É o conjunto de todas as sequências de Bernoulli infinitas, em que eu teria aqui uma lista ômega 1, ômega 2, infinita, onde cada um desses ômega i's assume um de 2 símbolos, tá? Como cara e coroa, ambas começam com a letra C em português, muitas vezes eu uso a terminologia do inglês do heads and tails, cara e coroa. Então, olha só, o fato fundamental aqui da nossa pergunta, pessoal, é até aparecer a primeira coroa. Podia ser que eu tivesse só uma cara e depois viesse coroa. Ou que coroa fosse a primeira. Mas podia ser que eu tivesse 33 caras até que aparecesse uma coroa. Cada um desses casos é elementar. Então, mesmo que a coroa apareça no segundo lançamento, cara, coroa, na verdade, o que a gente estaria olhando seriam sequências infinitas, que começariam com cara, coroa, e o resto não importa. A gente teria que ver os pesos relativos de todas essas sequências infinitas entre si, para a gente poder tentar atribuir uma medida probabilística. Tá?
Pensem sobre isso. Qualquer espaço amostral finito em que vocês pensem não vai funcionar. Nós temos aqui um espaço amostral infinito e mais grave do que isso, não enumerável. É possível provar isso, certo? Com o argumento da diagonal de Cantor, da teoria de análise básica, certo? Mesmo que a tua moeda elementarzinha, ela só tenha 2 possíveis resultados. É porque a pergunta que a gente faz nos leva a sequências infinitas, tá? Então, eu só quero mostrar como uma pergunta simples justifica o formalismo que eu estou introduzindo com todos esses axiomas. A gente não consegue formular um problema probabilístico sem essas condições que eu coloquei de um espaço de probabilidade para uma pergunta simples como essa. Tá bom? Vamos lá. Rapidamente aqui, eu vou ilustrar também a falta de os perigos que a falta de cuidado na definição de um espaço de probabilidade pode trazer. Eu vou dar um problema aqui para gente, tá bom? Dado um círculo de raio unitário, de raio 1, qual é a probabilidade de uma reta aleatória resultar em uma corda de comprimento maior ou igual a 3? Você tem um círculo unitário. Por algum lugar dela, por alguma inclinação, de algum jeito, você vai passar uma reta. E você vai olhar, tipicamente, os 2 pontos de intersecção que vão surgir. Você pode até se preocupar com o caso degenerado de uma reta tangente, tá bom? Tá bom, diga que isso é uma corda de comprimento nulo, embora isso aí não vá acontecer nunca, certo? Mas, tipicamente, então, retas vão interceptar o nosso círculo, a nossa circunferência em 2 pontos, e isso delimita uma corda. Existem cordas curtas e existem cordas longas. A mais longa possível seria aquela corda que passasse pelo centro da circunferência, constituindo um diâmetro. Tudo bem? A pergunta que eu digo é, qual é a probabilidade de uma dessas retas aleatórias resultar em uma corda de comprimento maior ou igual a raiz de 3, sendo que foi dado que o raio da circunferência é 1. Vamos fazer desenhos e vamos tentar construir uma resposta. Está aqui o problema e, aparentemente, temos aqui uma resposta. Vamos considerar inicialmente aqui verticais aleatórias. O que eu quero dizer com verticais aleatórias? A gente vai estabelecer uma orientação aqui para as nossas construções geométricas, e nessa construção nós vamos procurar por abscissas uniformemente distribuídas. Abscissas de quem? De uma certa família de retas verticais, que claro que distingue pelas suas abscissas, pelo seu x. Tá bom? Vejamos. Ó, o desenho aqui ficou um pouco sobrecarregado, mas eu acho que eu consigo explicar para vocês. Imagina que temos aqui a nossa circunferência de raio unitário. Tudo bem? E eu vou imaginar o seguinte, olhem antes de mais nada para essas 3 possíveis verticais aqui. Ó. Na verdade, tem 4 aqui. Tem esta. Tem essa em verde. Tem essa em vermelho. E tem essa aqui que coincide com o lado de um triângulo. Tudo bem? 1, 2, 3, 4. Não olhem para as que estão em rosa, porque elas não são informativas aqui, tá bom? Ok. Eu digo que esse triângulo aqui, pessoal, é um triângulo equilátero inscrito nessa minha circunferência de raio unitário. Se o raio vale 1, olhem essa marcação em rosa aqui, ó. Daqui até aqui, vale 1. Para um triângulo equilátero, é possível provar, eu não vou provar isso, é uma geometria básica aqui para vocês, que o lado deste triângulo equilátero inscrito mede raiz de 3. Tudo bem? Então, esse triângulo está aí para dar uma medida aí para a gente do que é o nosso objetivo. Nós queremos cordas mais compridas do que raiz de 3. Tá? Então, agora, olhem por que eu chamei essa corda aqui, em verde escuro, de boa, longa, ó, longa, boa. Olha só, é intuitivo, se vocês olham para esse raiz de 3 construído aqui na circunferência, que qualquer vertical à esquerda dela vai delimitar uma corda ruim, menor do que raiz de 3. É claro que essa aqui em vermelho é menor do que essa corda aqui em preto. Por outro lado, é claro que essa aqui em verde, à direita desse raiz de 3, é claro que ela é maior
do que raiz de 3. Pelo menos enquanto ela não alcançar essa outra vertical aqui, simétrica em relação ao centro desta vertical, que era o lado do triângulo. Certo? Claro que depois que a gente passar daqui, essas verdes começam a diminuir, mas elas ainda são maiores do que a raiz de 3. Mas deste ponto aqui em diante, novas verticais tornam-se curtas novamente. Tá bom? Então, uma possível tentativa de dar uma resposta para esse problema é: qualquer corda vai cortar a minha circunferência num ângulo lá. Sempre gire. Qualquer corda que você trace, gira e visualize essa corda na vertical. Tá bom? Essas possíveis verticais são caracterizadas pelas suas abscissas ao longo deste diâmetro aqui. Se a abscissa de uma dessas cordas verticais estiver nesse segmento interior, as cordas correspondentes serão de comprimento maior do que a raiz de 3. Por outro lado, verticais cujas abscissas estejam muito distantes do centro, externas a essa distância aqui, e eu marquei aqui em vermelho, dos dois lados, certo? Essas cordas serão curtas demais. Então, se eu escolho a minha abscissa uniformemente, de uma forma proporcional aos comprimentos, nós teríamos aqui um comprimento meio, ó, dá para provar com geometria básica, que enquanto isso aqui, ó, tudo vale 1, isso aqui vale meio. O meu desenho não está fiel. Ele mostra esse meio segmento verde bem menor do que o vermelho. Desenho feito à mão, tá, pessoal? Eles seriam meio e meio. Eu sei disso porque um triângulo equilátero tem meio, meio e meio nessa divisão do baricentro. É 2 para 1, tá? Então, eu diria o seguinte, meio aqui, mais meio aqui, eu tenho um comprimento 1 de um intervalo de possíveis abscissas, certo? Em que as verticais subentendidas corresponderão a cordas longas. Num comprimento total de tamanho 2, porque o diâmetro é 2. Então, eu marquei aqui, ó, espero que a minha probabilidade seja a extensão do segmento verde por um diâmetro, que tem tanto parte verde quanto vermelha. E a gente teria aqui 1 dividido por 2, daria meio. 50%. Resolvi esse seu probleminha geométrico aí, professor. Concordei com o seu argumento. Beleza. Tá bom, resolvemos. Agora vamos tentar resolver de outra forma. Às vezes é instrutivo a gente tentar resolver o mesmo problema de duas formas distintas, né? Então, vamos fazer o seguinte. Pessoal, qualquer corda, né, você passou a reta para cortar a sua circunferência, tem 2 pontos. Eu sempre vou ter 2 pontos. Presta atenção em um. A gente poderia imaginar que a gente teria escolhido 2 pontos da nossa circunferência, que podem estar próximos ou podem estar distantes entre si, para representar a nossa corda, para determinar a nossa corda. Faz o seguinte, sempre vai ter 2 pontos. Pega um deles e sempre põe embaixo. E eu vou chamar esse ponto de pivô. Um dos pontos das minhas cordas sempre vai ser esse ponto mais baixo aqui, que eu chamo de pivô. Então, agora, tudo que eu tenho que fazer é escolher um segundo ponto ao longo da extensão da circunferência para posicionar o segundo ponto. Posicionado o segundo ponto, eu vou ligar um segmento, a corda desse pivô até o ponto escolhido. E olha só o que acontece. Posicionemos aqui o triângulo equilátero, como no caso anterior, só que com um vértice aqui. Tá bom? Beleza. Olha só o que vai acontecer. Se eu tiver uma corda emanando para um segundo ponto, escolhido ao longo desta extensão aqui, essa minha corda será curta, ruim, porque é claro, intuitivamente, que essa corda é mais curta do que o raiz de 3 do lado deste triângulo equilátero. O mesmo vale para o outro lado, é simétrico. Por outro lado, cordas
interiores a esse ângulo de 60 graus do meu triângulo equilátero, certo? Essas cordas serão boas, elas terão um comprimento maior do que raiz de 3, certo? É claro que esse comprimento aqui, ó, em verde escuro, é maior do que este. Tá bom? Então, uma outra forma de pensar é o seguinte: tenho sempre 2 pontos. Sempre vou ter 2 pontos. Pega um deles e você sempre escolhe para ficar para baixo. Ele é o seu pivô. Você só vai variar o outro ponto. Eu vou variar esse ângulo correspondente à escolha de um segundo ponto uniformemente. Eu tenho possíveis escolhas para esse segundo ponto de 0 graus, que corresponderia a um caso degenerado de tangência, até 180 graus, que é um segundo caso degenerado de tangência, mas, em princípio, com qualquer ângulo delimitado pela corda e o eixo x positivo, caso eu tivesse chamado esse cara aqui de x positivo, certo? Me dá ângulos. Eu vou ter uma região angular de 60 graus favorável, que vão corresponder a cordas boas, e isso num total de 180 graus. Então, 60 graus por 180 graus dá 1/3, que costuma ser diferente de 1/2. Ué, o que houve de errado? Não houve nada errado. Nós não resolvemos o mesmo problema de 2 formas distintas e chegamos em resultados distintos. Nós resolvemos 2 problemas distintos. Qual dos 2 é o correto, professor? Nenhum dos 2 é o correto, porque a pergunta original não faz sentido. Falar em reta aleatória do jeito que foi dado no enunciado não é uma pergunta bem posta, não é uma pergunta que admite uma formulação precisa do problema. Então, as 2 construções que nós fizemos foram interpretações que delimitavam o problema, cada uma delas, para uma forma tratável. E nós estamos vendo que foi tão vaga a colocação inicial que houve 2 interpretações possíveis e necessárias para a gente poder trabalhar, que na verdade correspondem a problemas distintos. Então, repito, nenhuma dessas 2 formulações, e existem outras, tá, que eu não pus aqui, nenhuma dessas 2 formulações é a correta, porque não havia uma correta originalmente. A pergunta original não fazia sentido, ela era muito vaga. Vamos tentar colocar isso em termos um pouco mais precisos. Moral da história: o problema foi mal posto, já que o termo reta aleatória é sem sentido. Notem que na nossa primeira interpretação, dizer que as verticais tinham abscissas uniformemente distribuídas é a escolha de um modelo probabilístico. No segundo problema, que é escolher um pivô e fazer um ângulo uniformemente distribuído, nós temos outro modelo probabilístico. Nós podemos dizer que nos 2 cenários, todos os possíveis posicionamentos das retas aleatórias que levam a cordas estão lá. É a mesma álgebra de eventos, tá bom? Então, eu escrevo isso aqui, um só F, uma mesma álgebra de eventos, um espaço de eventos. Tudo bem? Só que nós demos pesos probabilísticos diferentes para os diferentes eventos. Eu disse aqui, ó, são 2 medidas de probabilidade. É um P1 e um P2. Na verdade, eu chamei os casos de A e B, eu devia ter dito PA, PB. São diferentes medidas probabilísticas. Sem ter o espaço de probabilidade completamente definido, inclusive com a medida probabilística, você não tem um problema bem posto. De forma chocante, a gente encontra erros e imprecisões em artigos de pesquisa publicados em física e estatística, porque, infelizmente, alguns físicos são descuidados em relação à caracterização precisa dos modelos probabilísticos que eles estão considerando nas mais diversas aplicações. Tem gente que faz certo, mas tem gente que faz errado. Tá? Então, isso aqui é mais importante do que parece. Tá bom? Então, nesse sentido de cuidados conceituais, eu fico chocado com o fato de vários textos elementares de física e estatística nem mesmo mencionarem o conceito de probabilidade condicional. Por exemplo, o famoso, muito utilizado livro do Reif,
não fala em probabilidade condicional. O texto do respeitável professor Salinas, né, interagi com ele, um cara muito bacana e muito culto, mas nessa nossa cultura da física, eu não achei esse conceito nem no livro dele. Tá? E probabilidade condicional é algo essencial. É uma construção em que a gente incorpora a informação. Tá bom? Deixa eu falar aqui informalmente um pouco antes da gente ir para o que eu escrevi. Pessoal, eu sou um cientista, eu tenho uma certa base de dados meteorológica, e eu tento responder a pergunta: qual é a probabilidade de amanhã, ao meio-dia, chover exatamente aqui nesse local onde eu estou, na minha cidade, mas exatamente aqui na minha casa, né? É uma probabilidade. Um outro pesquisador, certo? Que não precisa estar no mesmo local do que eu, mas que tem uma outra base de dados, ele pode tentar responder a mesma pergunta. Com os dados dele, modelos, hipóteses, observações empíricas, principalmente, ele vai tentar responder qual é a probabilidade de amanhã, ao meio-dia, chover na minha casa, no mesmo local, certo? Tipicamente, essas duas respostas não serão iguais. Faz-se a pergunta: qual delas é correta? Em muitas situações práticas, não faz sentido dizer qual é a correta. Probabilidade não é uma grandeza física em que, como massa ou comprimento, em que, dada uma resolução do seu aparato experimental, você consegue dar uma resposta precisa, certo? E que seja um fato físico, que seja uma propriedade física. Probabilidade não é uma propriedade física de objetos. Probabilidade é uma expectativa de grau de confiança que nós temos, ou de interpretação frequentista, né, de frequência de ocorrência de eventos, com base na informação que nós temos. Então, nós podemos ter medidas probabilísticas, pesos que nós atribuímos à verossimilhança de ocorrência dos eventos a priori, só que à medida que nós temos mais e diferentes fontes de informação, isso muda a medida probabilística que nós atribuímos a esses eventos. Tá? Probabilidade não é uma propriedade física de um sistema. Tá? Então, olhem a importância disso. Isso é a base de todo o empirismo, de aquisição de dados para que você aprimore suas previsões. Tá? A ferramenta matemática para isso é a chamada probabilidade condicional. Tá? Para a gente trabalhar com isso, é fundamental mantidos um espaço amostral de eventos elementares e um espaço de eventos, que a gente saiba construir uma nova medida de probabilidade Q, caligráfico, a partir da medida de probabilidade original P, quando nós temos nova informação disponível. Como que nós fazemos isso? Da seguinte forma, tá bom? Ó, olhem para o que está destacado aqui neste retângulo em verde inicialmente. Nós vamos definir o que a gente chama de probabilidade condicional, probabilidade de A condicionada em B, como sendo um quociente. É um quociente entre a probabilidade de A e B ocorrerem simultaneamente, dividida pela probabilidade de B, desde que essa não seja nula. É possível provar, mas eu não vou fazer aqui, que isso vai definir uma nova medida de probabilidade dos mesmos eventos. O evento A, P de A, tinha uma certa medida probabilística. Q de A é outra. Do mesmo evento, mas é uma outra atribuição de pesos probabilísticos. Note que essa nova atribuição depende do que a gente chama de B. Então, essa notação aqui não seria boa. A gente deveria pendurar um B aqui. Então, na prática, eu pus isso aqui só para dizer, para enfatizar que é uma nova medida probabilística. Mas a gente acaba denotando essa nova medida probabilística, mantendo a letra da medida antiga e acrescentando isso, ó, porque a gente explicita qual foi o evento novo informativo. Não deu para entender nada que isso quer dizer, né? Vamos discutir bastante isso. Vamos olhar para o desenho. Olha aqui, temos um espaço amostral que é o conjunto de todos os possíveis eventos elementares. A e B são eventos. Ou seja, tipicamente, eles são coleçõezinhas de eventos elementares. Então, pictoricamente,
Se cada pontinho meu aqui for um evento elementar, podemos dizer que o A fosse esse conjunto aqui. O que seria a probabilidade de A sozinha? É o tamanho relativo desse subconjunto A em relação ao total de onde ele foi colhido. Que a gente normaliza isso aqui para 1. Certo? A probabilidade do espaço amostral é 1. Mas mesmo que não fosse 1, a gente poderia ver o tamanho relativo do A em comparação com o tamanho do ômega. Isso seria uma medida de probabilidade de A. A interpretação aqui está um pouco mais análise combinatória, de contagem de pontos, né, pessoal? Mas é porque ela é pictoricamente mais interessante. A definição não depende de uniformidade nenhuma. Vamos ver o que seria a probabilidade condicional do evento A dado B. Uma nova medida para o peso de A. Pessoal, eu posso dizer, eu sei com certeza que eu realizei o meu experimento aleatório e eu não caí aqui. Eu não caí aqui. Eu não caí aqui. Eu tenho certeza que eu caí aqui. São o conjunto aqui de casos que eu chamo de evento B. Pessoal, isso corresponde, por mais que eu tenha dito que a gente mantém o espaço amostral e a gente defina uma nova medida naquele mesmo espaço amostral, mas na prática é como se você tivesse encolhido o seu espaço amostral. Porque agora eu sei que eu caí dentro de B. Então, todos esses eventos elementares que a gente teria fora de B, pelo menos neste momento, na hora de incorporar essa informação, perdem sentido. Então, agora o que eu tenho que ver é qual é o tamanho de A em comparação com esse tamanho possível total B. Então, é a proporção da área, da forma gráfica, como a gente está vendo aqui, dessa região, porque tem que ter ocorrido A, mas tem que ter ocorrido B também. Então, é a área da intersecção. É o tamanho relativo desta região em relação ao tamanho de B. Notem que antes nós tínhamos todos esses pontinhos, vermelhos ou verdes, em relação a ômega. Mas, dado que eu sei que eu tive B, eu reduzi na prática ou efetivamente o espaço amostral. Então, agora eu tenho que ver apenas os eventos de A compatíveis com B e ver qual é o tamanho desse conjunto de possibilidades do A junto com B em relação a um novo total B. Esse efeito, pessoal, essa nova proporção, ela vem deste quociente aqui. Vamos ver exemplos e vamos interpretar mais. Pessoal, esse aqui é o símbolo de intersecção de conjuntos, mas a gente chama isso de uma distribuição conjunta de dois eventos. Quase sempre a gente vai representar isso aqui por uma vírgula, tá? Às vezes vamos usar intersecção, mas o mais comum vai ser vírgula. Tá? Então, aqui eu comentei que, embora formalmente o espaço amostral não mude, na prática é como se a gente tivesse uma redução do espaço amostral. Por favor, não confunda a conjunta de A e B com a condicional de A em B. São números diferentes. E notem, isso aqui não tem a ver com condicional, mas notem que, em geral, qualquer conjunta tem uma probabilidade, quaisquer dois eventos tomados conjuntamente, tem uma probabilidade menor do que a probabilidade de apenas um deles. Claro, né? Porque esse conjunto é uma intersecção. Vai ser uma parte apenas do A, que tende a ser menor do que o A. Vamos ver um exemplo para ver se a gente melhora isso? Ó, num dado usual, simples, eu posso perguntar qual é a probabilidade conjunta de que o meu resultado seja 2 e, simultaneamente, seja par. Pessoal, par é o subconjunto formado por 2, 4, 6. Qual é a intersecção entre o singleto 2 e o tripleto 2, 4, 6? É apenas 2. É a probabilidade de 2. Qual é a probabilidade do 2 num dado usual? 1/6. Um dado usual. Vamos calcular qual é a probabilidade condicional de 2 dado par? Primeiro, vamos usar a fórmula. É uma conjunta dividida pela probabilidade do evento condicionado, não é isso? Vamos lá. Conjunta, acabamos de calcular aqui em cima, é 1/6. Qual é a probabilidade do evento condicionado?
que é ser par, ter um resultado par num dado justo? É um meio. Ora, mais 1/6 por 1/2 é igual a 2/6, que é igual a 1/3. Simplificamos. Notem, 1/3, claro que é diferente de 1/6. Então, probabilidade conjunta não é a mesma coisa que probabilidade condicional. Pode ser bem diferente. Agora, a gente pode interpretar esse número 1/3, ele surgiu como um quociente de duas probabilidades. Foi assim que a gente definiu. Mas sabe aquela história que eu disse de uma redução efetiva do espaço amostral? É como se o ômega tivesse sido contraído para B? Esse mesmo 1/3 ele teria surgido se nós estivéssemos realizando o quociente não de duas probabilidades, mas de dois tamanhos de conjuntos. Certo? Dado que foi par, o nosso novo espaço amostral é o conjunto tripleto 2, 4, 6, de cardinalidade 3. Esse não é o tamanho do espaço amostral original, mas é o tamanho do novo espaço amostral correspondente à exigência resultado par. Enquanto que 2, probabilidade de 2, é um singleto, que é 1. Só tem uma forma de eu tirar 2. Então, 1 dividido por 3 é o tamanho desse conjunto, que é 1. Dividido pelo tamanho desse conjunto, que é 3, 1/3. Que foi o resultado dessas probabilidades. Ok? Então, essa ideia de redução do espaço amostral, incorporação de informação é absolutamente essencial para tudo que a gente vai fazer nesse curso. Principalmente na parte de processos estocásticos, a gente vai usar isso demais. Até porque a gente usa a probabilidade condicional na construção da famosíssima, importantíssima lei da probabilidade total. A lei da probabilidade total é a seguinte: imagine que você conseguiu realizar ou construir uma partição do seu espaço amostral. O que é uma partição? É uma quebra do seu espaço amostral, exaustiva, no sentido que você não perdeu parte nenhuma. São retalhos de um espelho que foi quebrado, e você pode juntar todos esses retalhos e formar o espelho todo de novo, sem ter perdido nada. E, além disso, esses retalhos, retalhos seria melhor para tecido, né? Esses pedaços do seu espelho, claro, não tem duplicidade de partículas. Qualquer pontinho que você tivesse marcado originalmente no espelho, a hora que ele quebrar, só vai pertencer a um dos estilhaços. Então, uma partição de um conjunto é quebrar esse conjunto numa união, quebra o conjunto inteiro numa união, de partes 2 a 2 disjuntas. Se a gente fizer isso, qualquer evento A pode ser quebrado num somatório envolvendo as probabilidades condicionais desse seu evento com os eventos dessa sua partição. Tá? Vamos ver uma demonstração disso, veremos muitos exemplos disso ao longo do curso. Só notem que a partir do momento que falou em somatório de coisas disjuntas, tem algum resquício do terceiro axioma de Kolmogorov, da medida de uniões de disjuntos ser a soma das medidas das parcelas, que é um resquício do princípio aditivo da combinatória. Vamos formalmente demonstrar isso. Vamos lá. Tá aqui o meu espaço amostral. Um certo evento A de interesse é visualizado como um subconjunto do espaço amostral. Um evento possível. Só que eu também posso imaginar que o meu espaço amostral teria sido dividido em vários eventos, B1, B2, B3, e assim por diante. Tá? Então, notem. Pode ser que o A tenha intersecção com B1, são esses pontinhos aqui. Pode ser que o A tenha uma intersecção com B2, outra com B3, e assim por diante. Mas pode haver também caras com os quais o A não tem intersecção nenhuma. Tudo bem? Tipicamente, isso vai acontecer para uma partição geral do nosso espaço amostral. Agora, nada numa manga, nada na outra. Olha o que a gente vai fazer. Probabilidade do nosso evento extremamente arbitrário, A. Qualquer conjunto A é a intersecção dele com o todo. Só que o todo
é a união exaustiva das suas partes disjuntas. Eu disse que eu tinha imaginado uma quebra do espaço amostral numa união disjunta e exaustiva. Todo elemento do espaço amostral pertence a algum dos BIs. Dá para provar na teoria de conjuntos, vocês podem fazer desenhos aqui, que quando você tem intersecções com uniões e uniões de intersecções, você tem certas propriedades que você estuda no diagrama de Venn, tá bom? Dá para provar que esse conjunto aqui, ele é exatamente a união das intersecções dos As com cada um dos BIs. Vamos olhar para o desenho aqui em cima, só para vocês verem se vocês acreditam nisso com um pouco mais de calma. Ó, o A é a intersecção dele com o todo. Claro, intersecção dele com o todo. Certo? Beleza. Só que olha só o que é a união das intersecções dos As com os BIs. Eu vou dizer que o A será união do que o A tem em comum com o B1. Unido com quem? Com o que há de comum entre o A com o B2. Unido com o que há de comum entre o A e o B3. E assim por diante. Eu sei que eu nunca terei redundância, porque eu sei que nada que pertença ao B1 poderá pertencer ao B2 e nem ao B3 e assim por diante. Tá? Então, a igualdade desses conjuntos dentro dessas medidas probabilísticas, nessas duas expressões aqui, é graficamente bem intuitivo e a gente demonstra isso formalmente em teoria de conjuntos, caso seja necessário. Só que agora o fato maravilhoso é que nós temos uma união de disjuntos. Eu acabei de argumentar aqui que o que o A tem em comum com o B1 não tem nada a ver com o que o A tem de comum com o B2 e nem com o B3 e assim por diante. Porque, por construção, eu já imagino que o B1, o B2 e o B3 são disjuntos 2 a 2. Terceiro axioma da probabilidade de Kolmogorov, probabilidade da união de disjuntos, soma das probabilidades daquelas parcelas. Soma das probabilidades das parcelas. Só que essa probabilidade aqui, ela é envolvida na definição da condicional. Ela é o numerador. Vamos voltar aqui, ó, para a condicional. Ela é isso aqui, só que a gente chamou o B de BI lá. Essa conjunta sempre será o produto da condicional por uma distribuição de um único evento, que a gente acaba chamando de marginal. Passa esse cara multiplicando. Você sempre expressa uma conjunta pelo produto de uma condicional por uma marginal. Então, a gente vai substituir isso lá e o nosso teorema, nossa lei da probabilidade total está demonstrada. Basta a gente trocar essa conjunta pela condicional vezes a marginal. Pessoal, tem eventos cuja probabilidade nós queremos calcular, mas nós não sabemos calcular a priori. Porém, se nós formos espertos na escolha de uma partição, quebrarmos o espaço amostral em perguntas interessantes, pode ser que as probabilidades condicionais A dado BI sejam acessíveis. Então, a gente estaria viabilizando o nosso problema. Um cálculo direto que a gente não sabe fazer pode tornar-se possível através de uma superposição de subcasos. Notem que, em última instância, apesar de que não haver pesos iguais, valer para espaços amostrais possivelmente infinitos, isso aqui também não deixa de ser um resquício do princípio aditivo, lá da combinatória. Pessoal, eu já publiquei artigos científicos para problemas em que eu soube escolher bem esses BIs. Eu quero calcular a probabilidade de um evento e uma boa escolha dessas partições, que são arbitrárias, essas escolhas, vale para qualquer uma, mas uma boa escolha viabiliza a resolução do seu problema. Vamos lá? Independência estatística. Vocês notem que a gente, quando aprende probabilidade num contexto básico, a gente aprende uma tal de regra do E, em que você faz o produto de duas probabilidades, e uma regra do OU,
em que você soma duas probabilidades. Eu tentei mostrar para vocês aqui, principalmente na aula de hoje, que a regra do ou ela é mais importante e mais fundamental do que a regra do e. Porque aquelas regras que a gente ouvia no ensino médio sem muita precisão, aquela aditividade da regra do ou, ela é fundamental. Ela está se manifestando aqui no nosso princípio aditivo, na nossa lei da probabilidade total. Aquela tal da regra do e, ela só vai aparecer agora. E ela não é obrigatória, ela nem sempre ocorre. Ela pode fazer parte da especificação de um modelo probabilístico. A lei da probabilidade total, que a gente acabou de ver, pessoal, ela vale sempre. Não tem hipótese nenhuma aqui. Basta que você construa esses BIs de uma forma adequada. Mas não há nenhuma hipótese, né, especial na construção do seu modelo probabilístico. Já a independência estatística é algo muito útil, também não daria para a gente fazer probabilidade básica sem ela, mas ela é uma hipótese nova adotada para você trabalhar em alguns casos. Ó, nós vamos dizer que dois eventos são independentes se acontecer da probabilidade conjunta deles dois for igual ao produto das probabilidades isoladas dos dois eventos. Tudo bem? É isso que informalmente a gente fala em regra do E. Isso nem sempre é válido. Às vezes é, às vezes não é. Ou às vezes você impõe isso para trabalhar. Equivalentemente, se a probabilidade do B for não nula, certo? Se a probabilidade do B for não nula, nós vamos dizer que dois eventos são independentes. Se a tentativa de incorporar a informação sobre um dos eventos com o outro não mudar nada. Olhemos novamente a definição da probabilidade condicional, lá 2 páginas atrás. Eu disse que independência estatística é quando esse numerador tornar-se P de A vezes P de B. Se houver independência estatística, esse cara se tornar P de A vezes P de B, e o P de B não for nulo, você cancela o P de B em cima e embaixo, e realmente você continua em P de A. Ou seja, a mesma medida probabilística que você tinha para A, você continuaria a ter mesmo com informação incorporada sobre a ocorrência do evento B. Então, o evento B não seria informativo, no sentido da probabilidade condicional. É razoável que a gente diga que esses eventos sejam independentes um do outro. Tudo bem? Isso é uma definição, tá, pessoal? Isso não é um teorema, é uma definição. Se isso acontecer, nós diremos que os eventos são independentes. Algo que o pessoal confunde demais é, independente, então se eu fosse fazer um diagrama de Venn, são dois conjuntos disjuntos, um não pega no outro, não tem intersecção? Errado. Dois eventos disjuntos são muito informativos. Se eu sei que um aconteceu, eu sei que o outro com certeza não aconteceu. Porque eles seriam disjuntos. Certo? No dado, se eu sei que eu tenho par, eu sei que eu não tenho ímpar. Então, os dois eventos, par e ímpar, no lançamento de um dado usual, são disjuntos, mas não são independentes. Não haverá essa fatorização aqui, tá bom? Pensem aí em outros casos, em outros contra-exemplos, vocês vão ver que não tem nada a ver. Eventos independentes são que têm intersecção entre si, tipicamente, só que o tamanho da intersecção deles tem algo a ver com os tamanhos originais deles de um jeito muito especial, que é esse aqui. Não confundam isso, tá? Muito bem. Notem que a gente falou um monte de coisa aqui, falando em eventos. A gente podia estar falando de verde, amarelo. O meu dado simples, a gente sempre fala em 6 faces, probabilidade 1/6, mas podia ser que eu não tivesse números nas suas faces. Podia ser que eu tivesse cores. Verde, azul, amarelo, laranja, roxo, rosa. E se falasse em 6 cores. Tudo que a gente fez aqui vale. Só que é bom trabalhar com números. Principalmente em física, certo? Então, esse formalismo todo é abstrato. Não precisava se referir a números, só que a gente faz construções numéricas. A gente chama isso em probabilidade de variáveis aleatórias. Tá bom? A gente chama isso de variáveis aleatórias. Notem que isso é particularmente importante se a gente quer falar de
valor médio, variância, tá? Porque olha só, se você tivesse uma moeda justa, que desse cara ou coroa, mesmo que ela fosse justa, qual é o valor médio do lançamento de uma moeda? Qual é o valor médio de cara e coroa? Cara mais coroa dividido por 2? Que palavra que dá isso? Isso não faz sentido, tá? O que a gente costuma fazer é criar ou escolher atributos numéricos. Num caso binário, de uma moeda que poderia dar cara ou coroa, nós podemos dizer, por exemplo, uma moeda justa, que um dos resultados, cara, vale 1 e coroa vale 0. Se nós tivermos uma moeda justa e nós tivermos atribuído 1 para cara e 0 para coroa, existirá um valor médio, que será meio para uma moeda justa. Mas nós também poderíamos ter escolhido mais 1 para a cara e menos 1 para a coroa. E aí essa nossa moeda justa daria como valor médio 0. E se ela não for justa, pode dar um outro número. Tá? Então, variáveis aleatórias são atribuições numéricas que nós construímos para eventos. Tá bom? Então, embora em alguns contextos a gente possa falar em eventos, muitas vezes a gente vai estar falando de variáveis aleatórias. Pessoal, aqui vem uma série de resultados técnicos, tá? Mas eu acho importante falar, porque variáveis aleatórias são objetos muito importantes para uma boa discussão. Eu vou usar isso. Não a definição. Essa definição que vocês vão estar vendo aqui nessa aula, é praticamente impossível retornar ela durante esse curso. Tá? A definição, mas o conceito de variável aleatória eu vou usar constantemente. Tá? Então, suportem a formalidade um pouquinho, por favor. Até porque eu quero esclarecer vocês. Meu objetivo aqui é ser claro. E variáveis aleatórias são um dos piores nomes já concebidos na história da matemática. Porque elas não são variáveis independentes livres, elas são funções. Variáveis aleatórias são funções que atribuem números reais, não é probabilidade, tá? Que poderiam ser números negativos. Atribuem números reais a eventos elementares. Por exemplo, eu acabei de mencionar aqui que cara e coroa poderiam ter atribuídas a si mais 1 e menos 1, respectivamente. Tá? Então, para cada eventinho elementar, eu vou associar um número real. E, além disso, a gente vai começar a fazer as seguintes afirmações. Olha só, você inventou um mapa numérico, você inventa do jeito que você quiser. Esse meu exemplo aqui das moedas poderem ser 0, 1 ou mais 1, menos 1, é um exemplo claro que essas funções são arbitrárias, tá? Mas olha só, a gente pode imaginar aqui probabilidade de um evento. Um evento poderia ser todo o conjuntinho de eventos elementares que dessem o mesmo número, tal que o seu atributo numérico desse o mesmo número. Então, por exemplo, paridade num dado. Podia ser que eu repare, as faces de um dado, tipicamente, já são números, tá? Mas, como eu disse aqui, poderiam ter cores. Digamos que eu criasse um outro mapa numérico para as faces de um dado. Você tem os números originais, 1, 2, 3, 4, 5, 6, mas, de verdade, a minha variável aleatória seria mais 1 se o resultado for par e menos 1 se o resultado for ímpar. Tá? Se eu tivesse feito isso, olha o que ia acontecer. Eu poderia perguntar aqui, qual a probabilidade da minha variável aleatória resultar em mais 1? Isso seria, no meu espaço de eventos original do dado, seria a medida probabilística de todos os eventinhos elementares cujo número atribuído a eles fosse mais 1. Então, eu pegaria lá a probabilidade do 2, a probabilidade do 4, a probabilidade do 6. Um sexto mais um sexto mais um sexto num dado justo daria meio. Só que notem que isso é uma pergunta diferente. É uma probabilidade de eu ter um mapa numérico gerar um certo número. Então, é uma medida de probabilidade parente da outra, mas diferente. Então, por isso que a gente coloca um tipo de um xizinho aqui. Ou mudaríamos esse símbolo em geral. Mas toda a probabilidade de uma variável aleatória assumir um certo valor numérico corresponde à sua medida de probabilidade original, quando você mede o tamanho probabilístico
de todos os eventos que são mapeados para o seu mesmo valor numérico, para um mesmo valor numérico dado. Acho que o exemplo que eu dei aqui do par no dado elucida bem. É um passo formal, tá? Repito, vou falar isso hoje, dificilmente vou falar de novo. Informalmente, uma variável aleatória associa um espaço de probabilidade numérico, em que a gente tem possíveis números reais, com uma medida diferente, àquele original que a gente tinha, que podia ser bem qualitativo, com cores ou com grandezas não numéricas. Tá? Eu coloco aqui umas observações dessa conversão para um espaço numérico. Leiam isso aqui depois, se vocês tiverem interesse. A gente chama os possíveis eventos numéricos, que são subconjuntos da tua reta real, a gente chama isso de sigma álgebra de Borel, só para ninguém estranhar quando eu pegar alguma literatura um pouco mais matemática. Eu não vou falar muito mais sobre isso aqui, não. Tá? Para a gente encerrar nossa aula aqui, eu vou tentar ser bem mais direto e menos abstrato aqui. Simplesmente eu vou mencionar para vocês, de uma forma que vocês já têm intuitiva, que existem tipicamente, embora muito mais do que isso, tá? Variáveis aleatórias discretas e contínuas. O que eu esbocei acima foi algo muito mais geral do que isso, tá, pessoal? Só que na maior parte das situações práticas para um físico, nós teremos variáveis aleatórias discretas ou contínuas. Então, qual que é a ideia? Pessoal, olha, uma variável aleatória é um bicho doido. Ela é uma função esquisitona, que mapeia números para os seus eventos, tá? Se você quiser trabalhar em matemática, é assim. Só que num sentido muito prático, informal, porém útil, uma variável aleatória, na prática, será ou um histograma ou uma curva densidade de probabilidade. Vamos olhar para isso aqui. Ó, aqui eu marquei um eixo de medidas probabilísticas, marquei aqui possíveis resultados discretos desses meus números, que representam as possibilidades dos eventos, e a gente tem medidas aqui, que seriam as alturas das barrinhas do histograma. A gente faz essa construção numa medida probabilística, dizendo que a soma de todos os pesos probabilísticos dá 1. Percorrendo quem? Percorrendo todos os possíveis resultados da nossa variável aleatória. Então, ó, eu chamo esse S aqui, ó, do conjunto de possíveis resultados numéricos da minha variável aleatória. Tá bom? Então, é o conjunto de possíveis números cujas probabilidades são não negativas. Tá bom? Na verdade, são estritamente positivas, tá? São as probabilidades que existem. PN aqui nada mais é do que um símbolo que muitas vezes a gente vai usar, esse tipo de simbologia, para a probabilidade do x ser igual a n. Ó, professor, você não disse que tinha que pôr um xzinho aqui? Quando você está falando disso? Pessoal, isso ia deixar a nossa notação muito complicada. Oficialmente, sim. Qualquer pergunta probabilística que você faz para uma variável aleatória, tecnicamente ela é diferente da medida probabilística dos seus eventos. Só que na prática, a gente não fica carregando isso aqui. A gente acaba falando da variável aleatória usando a mesma letra da medida probabilística dos eventos originais. A gente não distingue isso, tá? Mas, estritamente falando, teria um bichinho pendurado aqui. Mas a gente não usa. É por isso que eu escrevi isso aqui assim. Senão a anotação ficaria muito sobrecarregada. Então, pessoal, uma variável aleatória discreta é aquela função que nos dá um conjunto inumerável de possíveis resultados. E a gente vai atribuir medidas probabilísticas para esses possíveis resultados. Esses possíveis resultados não precisam corresponder a eventos elementares. Como eu disse lá no dado, eu poderia ter mais 1 menos 1 no dado. Se o resultado fosse par ou se fosse ímpar. Eu poderia ter diferentes resultados elementares dando o mesmo número. Aqui a gente atribui probabilidades para os possíveis números realizados.
Na prática, isso aqui vai ficar muito mais fácil, tá, pessoal? O fato é, quando esse conjunto aqui é enumerável, nós temos uma variável aleatória discreta, soma das massas probabilísticas distribuídas no espaço de estados dá 1. Só que boa parte das complicações da aula de hoje vieram porque nós podemos ter conjuntos não enumeráveis para o nosso espaço amostral. E aí, matematicamente, nós somos obrigados a fazer construções um pouco mais sutis. Nós definimos o que a gente chama, o que nós podemos chamar de uma densidade de probabilidade. Vai ser uma curva não negativa. Eu deveria ter colocado aqui ρ maior ou igual a 0. Ela nunca vai estar para baixo. Só que não é soma de alguns casos enumeráveis que vai dar 1. Isso não existe mais. Vai ser uma integral dessa densidade em toda a reta real, que vai dar 1, é a nossa normalização. E as perguntas que vão fazer sentido não serão de resultados isolados, e sim de pequenas faixas de intervalo. Vejamos. A probabilidade de uma variável aleatória contínua, que deu atributos numéricos para espaços amostrais não enumeráveis. A probabilidade desse atributo numérico ficar localizada numa certa faixa de largura Δx e centrada ou iniciada num ponto x específico, será dada aproximadamente pelo valor dessa densidade vezes Δx. Pessoal, é uma aproximação dessa região aqui, como se fosse um triângulo, um retângulo de base de largura infinitesimal. A altura é ρ de x, a largura da base é Δx. Então, desde que isso aqui seja muito fininho, nós podemos aproximar essa área achurada por um retângulo infinitesimal, com esta base infinitesimal e essa altura. Em termos mais precisos, quer dizer que essa probabilidade é em aproximação linear dada por essa expressão e pode conter termos de ordem quadrática ou maior. A gente sabe que quando Δx tender a 0, esse termo linear se torna dominante. Cálculo 1. O espaço de estados para uma variável aleatória contínua, pessoal, que seria o conjunto de pontos em que a ρ de x é positiva, estritamente positiva, é não enumerável. É um cara bem mais complicado. E aí surgem conceitos aqui que podem parecer surpreendentes. Mas, na verdade, a gente vai ver que a gente não tem muita opção, tá? Olha só. Primeiro, pode haver pontos no espaço de estados tal que a densidade seja maior do que 1. Enquanto no caso discreto, todas as massas probabilísticas têm que ser menores do que 1, cada uma delas, porque a soma delas resultará em 1. Notem que aqui no caso de uma variável contínua, o que tem que ser normalizado é a área. Eu posso ter uma altura do meu retângulo infinitesimal maior do que 1. Desde que seja compensado por uma base que faça o produto que corresponde a essa área ser muito menor do que 1. Então, densidades de probabilidade podem sim ter imagens maior do que 1. Agora, de uma forma chocante para alguns, a probabilidade de todo e qualquer evento elementar, probabilidade de uma variável aleatória ser exatamente igual a cada um dos seus possíveis resultados é 0. Como é, professor? Gente, no cálculo 1, a gente não tem um processo limite em que a gente define a área debaixo de uma curva como sendo um limite de uma soma, de uma quantidade de termos que tende a infinito, mas que a largura de cada um daqueles retângulos infinitesimais tende a 0. É um limite. Ao mesmo tempo que a quantidade deles tende a mais infinito, a área de cada retângulozinho tende a 0. É isso que a gente tem aqui como algo parecido. Se a gente quer centrar a atenção em um único ponto, o Δx tende a 0, qual é a área de uma vertical pura, sem extensão de base no processo limite? É 0. Então, teoria de medida e probabilidade é essa coisa muito louca
em que nós temos uma probabilidade 1 de que aconteça qualquer coisa, mesmo que a probabilidade de cada coisa específica seja 0. A gente só consegue dar sentido, dar medida para intervalos na reta real e não para pontos atomizados de uma forma enumerável nessa reta real. Na verdade, pessoal, nós poderíamos até mesmo ter uma nuvem não enumerável de pontos. Por exemplo, o conjunto de Cantor é um conjunto de pontos não enumerável, porém de medida nula. Então, tem um monte de sutilezas aqui em teoria da medida. Para variáveis contínuas, em geral, a gente calcula probabilidades de intervalos e não de pontos isolados. Tá bom? Então, a próxima aula vai envolver diversas variáveis aleatórias. Eu devo utilizar uma aula já gravada do passado. Veremos. Peço apenas que vocês aguardem aqui o fim da gravação para a gente poder tirar as dúvidas.